A paz do Senhor, os irmãos. Nós estamos na disciplina de escatologia, que escatologia estuda o fim das coisas, e na Bíblia, né, quando a gente fala de fim das coisas, a gente foca ali no Apocalipse, vemos. Então aqui essa aula aqui é uma aula, né, é um resumo, né, dos dois encontros, os irmãos que perderam, amém? Continuando então, mas vamos falar primeiro as sete igrejas do Apocalipse. Os nomes delas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Para cada uma das cartas existem, né, três interpretações. Tem a interpretação literal, histórica e moral. Nós estamos num curso, né, sistemático, então nós vamos usar o modelo sistemático. O que é um modelo sistemático? Ele pega um pouquinho de cada um ali, do literal, da histórica e moral, tá bom? Cada carta representa um tempo da igreja. Então nós vamos ver nessa perspectiva para a gente pegar um pouco do literal, um pouco do histórico, um pouco do moral, tá bom? Cada carta representa um tempo da igreja. Então vamos lá. O número 7, né, de carta representa a totalidade. 7, né, fala da perfeição de Deus. Por isso, ao ser destinado para 7 igrejas, era o mesmo que dizer para toda a igreja de Cristo, de todas as gerações, até a volta de Jesus. E a gente sabe, nós já aprendemos anteriormente, que igreja, né, é a partir de Cristo que foi denominada igreja, né? Que antes se falava templo, congregação, etc. Hoje na igreja somos nós, reunidos, né, para a pessoa de Cristo. Então, por isso 7. Bom, houve tempo em que a igreja era sofredora, ora apoiava a corrupção política, ora, né, a cultural, ora a religiosa e assim por diante. Então a igreja passou por diversas situações e se você olhar em cada carta do Apocalipse você vai ver essa. Houve o tempo que sofria, houve o tempo que era corrupta, né, politicamente, culturalmente, e vai embora assim, tá bom? E hoje nós estamos em qual, então? Qual carta, qual igreja? Nós estamos na igreja de Laodiceia, tá bom? Jesus diz assim, ó, estou à porta e bato. Nota que o verbo está no presente, estou. Então, nós estamos vivendo agora a igreja de Laodiceia, porque que é, né? Essa é a última igreja. Está perto da volta do Senhor. Nas outras igrejas, né? O Senhor você fala quando ele vir, quando eu voltar, quando chegar, mas na Laodiceia ele já diz estou, né, tempo presente. A Laodiceia, por exemplo, é uma igreja no Apocalipse confiante nas coisas materiais, né? Riquezas, ouro, prata, ela se acha rica, poderosa, melhor, entendeu? Essa é a igreja de Laodiceia. E a gente sabe que hoje, infelizmente, isso ocorre muito mesmo, né? Mas o Senhor ainda dá oportunidade para que essas pessoas se arrependam, né? Essas igrejas que assim estiverem se arrependam. Vamos falar dos juízos de Deus. Apocalipse 6,19 apresenta o texto que trata do período da tribulação e descreve três sequências de juízos que são os selos, as trombetas e as taças. E cada uma apresentada como 7 eventos. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, totalizando, né, 21 juízos. Vamos lá então, vamos ver como eles são apresentados pela Bíblia. Os 7 selos. Primeiro selo, né, que é o selo, é o cavaleiro no cavalo branco, que sai para conquistar. Apesar de se ter uma referência de cavalo branco, né, isso não significa Cristo, tá bom? Este não. Se dá a ideia do início da tribulação, tá? Para começar o crescimento do poder do homem da iniquidade, né, o anticristo. Segundo elo, cavaleiro no cavalo vermelho, portando uma grande espada, trazendo o fim da paz e guerra entre os homens. Então, cavaleiro vermelho, né, guerra, paz, morte, assim. Terceiro selo, quando ele é rompido. Cavaleiro do cavalo preto com uma balança na mão, o qual representa uma forte
racionamento de comida devido a uma fome rigorosa. Bom, aí vem fome, né, sobre a terra. A gente sabe, né, irmãos, que se houver, por exemplo, uma guerra, né, a nível mundial, né, os grandes países, em sequência vem a fome, né, que a economia desestabiliza. Quarto selo, cavaleiro chamado Morte, no cavalo preto. E ele traz morte por meio da guerra, fome, peste, a um quarto da população mundial. Tá bom? Tá vendo? Ah, lembrando que eles, né, pode estar em sequência, pode estar junto também, né? Operando um junto com o outro ou em sequência do outro rapidamente, uma sequência rápida. Quinto selo, inicia-se a perseguição, o martírio daqueles que testemunharam o nome de Cristo na terra. Muitos santos, né, vão morrer. Sexto selo, haverá eventos catastróficos como um grande terremoto, o escurecimento do sol e da lua, chuva de meteoros, montes e ilhas removidos do lugar, e algo no céu que dará aos homens a ideia nítida do juízo enviado por Deus. Então acontecem muitas coisas, né, no céu, na natureza, de modo geral. Sétimo selo, um grande silêncio por meia hora, seguido de trovões e terremotos que introduzem os sete juízos que são chamados trombetas, ou seja, as sete trombetas. Acabando os sete selos, começam-se as sete trombetas. Quando houver a primeira trombeta, fogo misturado a sangue cai do céu e queima um terço da terra, das árvores e das plantas. Nota que a natureza que foi atingida. Segundo a trombeta, algo inexplicável causa a destruição de um terço do mar, da vida marinha e das embarcações. Agora, enquanto lá foi a natureza da terra, agora que é da água, vida marinha, mar. Terceira trombeta, um terço da água potável é afetado, trazendo grande sede e morte aos homens. Então agora é água potável e diretamente o homem. Quarta trombeta, danos causados ao sol, à lua e às estrelas, provocando perda de luz para a terra, tanto de dia como de noite. Então você viu, a primeira trombeta, né, pela terra, a segunda para o mar, a terceira para a água limpa, ou digamos rios e lagoas, né, e a quarta trombeta para o espaço sideral, sol, lua, né. Continuando a sete trombeta, quinta trombeta, acontece o primeiro ai, menciona um abismo e gafanhoto que pode ser alegórico, né? Mas vamos focar no primeiro ai, significa uma dor muito grande para as pessoas na terra. Sexta trombeta, o segundo ai, haverá a morte de um terço da população mundial. Né? Um terço tinha morrido lá nos sete selos. Então agora, né? Não, lá é um quarto, né? Você tem 8 bilhões, tinha que ficar, digamos, se fosse hoje, 8 bilhões cairia para 6 bilhões. Agora um terço cairia para 4 bilhões, né? Um terço morrendo. Sétima trombeta, o terceiro ai. Há um anúncio de que o fim está próximo e que é chegado o momento do Senhor reinar na terra. Mesmo assim, ainda resta 7 taças da ira de Deus a serem derramadas, talvez nas últimas semanas da tribulação. Bom, vamos continuar então. As 7 taças. Primeira taça, feridas terríveis acometem os incrédulos. Segunda taça, destruição do mar e morte completa dos seres marinhos. Lembra, né, que nas trombetas um terço do mar tinha morrido. Agora completa, destruição do mar completa dos seres marinhos. Vale lembrar que na Nova Jerusalém, no céu, Nova Terra, não existirá um mar, tá bom, moço? Continuando. Terceira taça. Toda a água potável será afetada, trazendo um juízo tremendo pelo sangue do justo que foi derramado. Bom, nas trombetas, né, tinha havido, né, escassez de água potável. Agora, né, toda a água potável é afetada. Quarta taça, a intensidade dos raios solares é tão grande que passa a queimar os homens.
É, gente, parece que a camada de ozônio, né, vai ter ido embora, que o sol, o raio do sol vai estar fortíssimo. Imagina. Quinta taça. Algo descrito como o trono da besta será afetado e seu reino ficará em treva. Causará ódio ainda maior dos incrédulos por Deus. Bom, então significa que no período dessa quinta taça, o trono da besta, né, já vai estar de pé, tá? Besta, anticristo, coisas assim. Sexta taça, o rio Eufrates secará. Isso facilitará a travessia dos exércitos dos reis do Oriente. Existe, né, esse rio ainda hoje. Hoje, né, agora em 2024 mesmo, esse rio está bem baixo mesmo. Teme-se que no futuro, né, não distante, ele vai se secar mesmo. Sétima taça. Completa-se todas as coisas e ocorre o maior terremoto de todos os tempos, causando inúmeras destruições. Pedras com cerca de 35 quilos caem do céu, provocando terrível destruição. Então, é de baixo e de cima. Estão vendo? Terremoto, o maior terremoto de todos os tempos. Atualmente, o maior terremoto, né, morreu 50 mil pessoas até agora. Pedras com cerca de 35 quilos. A gente que estuda sabe que uma pedra que desce a 35 quilos, né, vai acelerando ali 10 metros por segundo ao quadrado. Então a coisa vai chegar a tonelada aqui embaixo. Quem vai poder se esconder? Esses são os juízos de Deus. Só quero lembrar o seguinte: daqui a pouco eu vou fazer um resuminho sobre as 7 taças da ira de Deus, né? Que são essas 7 taças aí, mas um resuminho melhor. O dragão, irmãos, em Apocalipse 12, 3 e 4 e 9, fala sobre o dragão. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Então o dragão, vemos a cor vermelha, né? É ao contrário, né? As cores de Cristo, de salvação, a cor branca, né? Alvo, né? E já ele é vermelho, cor de sangue, morte, destruição. E ele vem com 7 cabeças e 10 chifres. E nessas cabeças tem 7 coroas. Qual é a ideia que o dragão quer passar? Que 7 cabeças com 7 coroas, ele quer dizer que ele vai ser ele é a liderança perfeita. Rei, os príncipes, alguma coisa perfeito, né? Porque 7 é a perfeição de Deus. E 7 cabeças, 7 coroas, a perfeição no sim. Isso quer dizer: sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Esse dragão, ele arrastou consigo um terço das estrelas do céu. Isso se refere aos anjos do céu que caíram com Lúcifer. Um terço deles caíram, um terço dos anjos de Deus desceram, né? Foram lançados abaixo, expulsos do céu. Aí, esse dragão, que no caso é Satanás, pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho. E quem é essa mulher? Na prática, né? A igreja é essa esposa, perdão, é essa mulher. Porque lá no início, irmãos, a gente pensa assim, analisa assim: se a criança veio por causa da mulher. Se não tivesse, se a mulher não engravidasse, a criança não viria. Então ela veio por causa da mulher. E esse filho é Cristo. Cristo veio por causa da igreja, tá bom? Não que a igreja gerou Cristo, mas as necessidades da igreja de um redentor, de um salvador, isso, né, fez com que a necessidade de Cristo vim. Então a mulher é a igreja, o filho é Cristo e, né, a gente já sabe que o grande dragão é Satanás. Foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Tá vendo? Ele é a antiga serpente, faz aquela alusão à serpente que enganou Eva e a Adão. E também chamado de diabo, né? Ou Satanás, que significa Satanás, significa inimigo, tá bom?
Então, esse o dragão é o diabo. Bom, agora nós vamos para a besta que subiu do mar. Apocalipse 13. Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres, 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta saía do mar. Coloquei em vermelho para a gente analisar. O mar na Bíblia, numa visão, se refere ao mar de pessoa, uma grande quantidade, né, gigantesca de pessoa. Então a besta é uma pessoa que saiu desse mar de gente. Tinha 10 chifres, 7 cabeças, com 10 coroas, né, e uma sobre cada chifre. 10 coroas, né? Nota que as coroas não estavam na cabeça, as coroas estavam no chifre, tá vendo? Ah, a gente vê alguma coisa muito estranha aí. Em cada cabeça um nome de blasfêmia, blasfêmia contra Deus, claro, né? Uma coroa na ponta de um chifre, irmãos, né? Além de ficar para chamar a atenção, ele também, né, não mostra muito, essa coroa não mostra muita segurança, que a tendência, né, de repente parece ser mais fácil de cair. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Nota o seguinte: a besta que saiu do mar, a primeira besta, semelhante a um leopardo. Leopardo é um animal bonito. Leopardo é um animal rápido, mas leopardo também pode nos assustar, né? Então, a besta que vai subir, vai ser, né, essa besta é bonita, agradável de se ver, rápida, muito rápida e também, né, ela pode nos assustar seriamente. E ela tinha um pé como de urso. O pé de urso significa que ela tem poder, autoridade, pode pisar por cima de muita coisa e vai estragando. E boca como a de leão. A boca do leão, a questão é duas questões. A boca do leão ela devora, devoradora, né? A gente já sabe disso. E o que a boca do leão faz? Ela runge. E quando a gente tiver, em qualquer hora tiver que nós ouvir um rugido de leão, a gente se assusta, a gente fica com medo, a gente até respeita, né? Então a besta vai ser desse jeito. E o dragão deu à besta o seu poder. Então, o poder que a besta tiver, a autoridade, tudo foi dado pelo diabo. Esta é a primeira besta, a besta que subiu do mar. Vamos agora para a besta que subiu da terra, do Apocalipse. Da Apocalipse, né, 13, a gente encontra. Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres como um cordeiro, mas que falava como dragão. Nota que essa besta ela não sai, né, não tem uma ideia de que saia da multidão, saia da terra. Com 2 chifres como cordeiro. Ela tem a aparência de cordeiro, alguma coisa nela lembra cordeiro. O que é um cordeiro? Aquele animal que não assusta, gracioso, alguns até bonito, né? E não dá medo você ter um cordeiro. O problema é que quando falava como dragão. Imagina, que assustador que pode ser. Também obrigou a todos, a expressão obrigou, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Então, o famoso número da besta, vai ser uma obrigatoriedade a todos. Claro que, né, muita gente vai conseguir dizer não. Muita gente não, né? Boa quantidade de gente vai conseguir dizer não. Mas por isso vão pagar caro. Isso é um fato. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. A gente vê muito falar por aí que o número da besta é 666. Mas se você ler com exatidão aqui, está dizendo assim, ó, calcule o número da besta. É como se você vai pegar o número da besta, vai fazer um cálculo com ele para chegar em 666. Não que ele está escrito já lá, 666. Tá bom?
Agora, vamos outra coisinha aqui sobre o 666. O número 6 é o número do homem, né? O homem foi feito no sexto dia. O Deus se arrependeu de fazer o homem. Foi no capítulo 6 de Gênesis, né? Golias tinha 6 dedos nas mãos, 6 dedos nos pés. Então, sempre que você vê o número 6 na Bíblia, ele está associado ao homem. E quando fala isso aí, que esse é o número de homem 666, está se referindo aqui, esse número é como se fosse uma excelência da criação do homem. Alguma coisa ou situação, ordem que é feita na excelência humana. Não tem nada de Deus, nem de perto tem alguma querer de Deus nesse negócio. Permissão sim, né? Mas querer não. As 7 taças da ira de Deus. Vou passando, lembra que eu falei lá? Quero só dizer umas coisinhas aqui pra gente. Capítulo 15 fala, né, que os anjos preparam a taça, o 16 derrama e trouxeram tudo aquilo que nós falamos, né? Feridas malignas, mato foi transformado em sangue, rios e fontes transformados em sangue, sol escaldante queimando as pessoas, treva e escuridão sobre o trono da besta, reis se reúnem para a batalha da Magerdon, terremotos, tempestade de granizo. Então, ótimo, tudo isso. Agora veja bem, irmãos, dificilmente, vamos entender, dificilmente alguém verá o anjo ou a taça, mas as consequências delas serão sentidas pelo mundo. E aí vem a pergunta, poxa vida, mas por que isso é necessário? É necessário para demonstrar o descontentamento de Deus com essa geração. E digamos, na lógica humana, né? Se Deus se sentirá melhor ao esvaziar essas taças, afinal, muitos sentimentos que temos, Deus também tem. Já pensou quando o ser humano está às vezes irado, nervoso, dá aquele grito, ou bate a mão na coisa para descarregar aquela ira, aquela raiva? É mais ou menos assim, se está enchendo, ele vai ter que derramar. Amém? A mulher e a besta vermelha. Apocalipse 17, 18. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Isso o anjo fala para João. Apocalipse 17, 18. Essa mulher, irmãos, aparece no capítulo 12. Ela representa a igreja, nós falamos já agora há pouco. Atacada pelo dragão, que é Satanás, ela fugiu para o deserto e continuou sendo atacada. Desde o tempo de Cristo, nós sabemos, né, a igreja primitiva, até hoje, pelo mundo afora, ela é atacada. Mas vai no final dos tempos, ela vai voltar desse deserto corrompida, por isso assentado sobre a besta. Tá? Lembra que lá, se você ler o capítulo 17, você vai ver ela cheia de ouro, riqueza, etc. Né? Lembra que eu falei, né? É a última igreja das 7 cartas do Apocalipse. Aquela igreja que pensa, que acha que é rica, que é poderosa, que é a melhor. Então, ela vai vir corrompida. É por isso que Jesus pergunta: quando, porventura, quando viu o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Porque ele sabe que a igreja vai estar corrompida. Lembrando que quando fala igreja, né, nós estamos falando sim, pelo caso da quantidade. Né? Vamos botar aqui, de cada 1.900 vai estar. Né? Então, aí já uso a referência à igreja. O milênio. Feliz os santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 6. Vamos pegar na sequência, tá bom? Vamos pegar na sequência. Jesus vem das nuvens do céu, né? Aí, quando Jesus vir, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os ímpios não ressuscitam. Por quê, irmãos? Eles já estão, né? Já estão no inferno já, na verdade é essa. Não estão condenados ainda, mas, né? No julgamento, mas já estão lá. Em seguida, os santos serão julgados. Uai, os santos são julgados? Sim. São julgados para saber o galardão. O que cada um vai receber? Né? Qual o tamanho, qual o tanto das suas obras que você fez, qual o galardão você vai receber? Em seguida, todos vão reinar com Cristo por 1000 anos, que é aquela famosa bodas, né? Festa antes do casamento. Em seguida, ao fim do milênio, aparece o grande trono branco, que é
o julgamento final, tá bom? Nesses 1000 anos, né, irmãos, é aquele 1000 anos em que a terra, enquanto Cristo reina, né, com os santos, né, o inimigo, a morte vai estar presa na terra, o inimigo solto aí, amém? Esse inimigo solto, irmãos, é um detalhe, né? Quando a Bíblia fala que o diabo ficará preso, existe, né, alguns estudos que se referem a Lúcifer que estará preso, mas os anjos os outros pequenos não, estarão soltos na terra. A Nova Jerusalém, houve o julgamento, irmãos, né? Quem estava com o nome livre da vida foi colocado lá, foi salvo, quem não estava foi lançado no lago de fogo. Então veio a Nova Jerusalém. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que desceu do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Bom, o que teremos lá na Nova Jerusalém de Deus? Na nova céu e nova terra. Nela estará a glória de Deus, não haverá mais maldições, não haverá noite, porque, né, a glória do Senhor o iluminará. Ela será o centro do reino eterno. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Nela o Senhor exercerá um governo perfeito. O Senhor fará da cidade a sua própria morada. E a cidade é composta por elementos preciosos. Tá bom? Irmãos, lembrando, essa última parte é composta por elementos preciosos. Por mais excelente, irmãos, por mais excelente e grandioso que coisas que João viu no Apocalipse. Ainda Paulo escreve, inspirado por Deus para os primeira carta aos Coríntios. O que os olhos não viu, que não subiu no coração do homem, é o que Deus tem preparado que serve a ele. Ou seja, tudo isso que João viu ainda não é, né? Vamos dizer assim, nem de perto o que Deus tem preparado para nós. O fim vem. Bom, muitas e calorosas são as discussões sobre os tempos e símbolos apresentados no Apocalipse. De qualquer forma, precisamos crer que o autor é fiel e não deixará de cumprir o que disse, independente de como e do tempo. Teologia Sistemática 2024. Muita gente vai falar, é isso acontecer agora, isso acontecer depois, isso. Mas a verdade é que, independente de tudo, quando vai ser o como, vai acontecer, porque Deus é fiel. Amém? E para a gente terminar, irmãos, esse versículo. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com suas obras. Apocalipse 22:12. Deus abençoa a cada um, em nome de Jesus. Amém.